E recentemente houve, e o senhor apoia a medida, já sabemos, a classificação por parte dos Estados Unidos de facções criminosas brasileiras, PCC e Comando Vermelho, como terroristas. Na prática, e pela sua experiência como secretário de Segurança, qual é a diferença que esta classificação pode de fato fazer para quem está na linha de frente, policiais, como os colegas de farda, o senhor foi policial aqui da Rota Policial Militar aqui em São Paulo, para quem está na linha de frente, qual é a diferença que esta medida dos Estados Unidos pode de fato ter no combate à criminalidade aqui no Brasil, que aterroriza, sim, a vida de diversas famílias, de comunidades que ficam dominadas, territórios dominados pelo crime organizado? Olha, Yuri, essa é uma questão que não só eu apoio, mas mais de 54% da população brasileira concordou com essa classificação de terroristas do PCC e do Comando Vermelho, porque é o que eles praticam realmente. São mais de 58 milhões de brasileiros que reconhecem a presença do crime organizado nos bairros onde eles vivem. Eles praticam terror e pânico nessas comunidades. Meninas de 15, 16 anos, quando um traficante de uma organização criminosa quer namorar com essa menina, se ela não aceita, ele manda matar essa menina, manda expulsar a família do bairro onde vive. Ou seja, e aqueles que falam sobre uma possível contestação da soberania nacional, isso já acabou faz tempo. Nesses territórios não é o Estado que manda, é o Comando Vermelho que infelizmente coloca barricadas lá no Rio de Janeiro e impõe as suas próprias regras. Veja bem, o principal ativo na mão do governo brasileiro é que existe uma cooperação internacional após essa classificação que permite que a lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas possa contar com o apoio daqueles que melhor entendem desse serviço. Ou seja, o governo americano pode colaborar e muito com a lavagem de dinheiro que é praticada não só aqui no Brasil. E eles tomaram essa decisão de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas porque eles estão lavando dinheiro lá no Estado americano. Isso já acontece, já está acontecendo. Agora, o que primeiro é uma vergonha ter que esperar alguém, um outro país classificar e não admitir os nossos próprios, não reconhecer os nossos próprios problemas. O governo brasileiro, quando o governo americano enviou seus representantes aqui, teve a oportunidade de celebrar um convênio e falou, realmente, eles são organizações terroristas e eu preciso da ajuda, vamos fazer um acordo de cooperação e vamos juntos encontrar um caminho para asfixiar financeiramente, para combater essa chaga. O governo brasileiro disse não, eles não são terroristas, com base na lei de 2016, que só classifica crime de terrorismo se for praticado por razões religiosas, xenofobia, etnia, enfim. Acontece que existe um terrorismo bem característico dessas organizações criminosas brasileiras, e até sugiro a leitura de um livro de um juiz de direito do Espírito Santo, do Dr. Carlos Lemos, chamado Terrorismo à Brasileira. Eles já praticam, a soberania nacional já foi contestada. Então, o ativo que nós temos na mão após essa classificação é a gente, primeiro, reconhecer o Estado brasileiro e aceitar essa cooperação internacional. Agora, é mentira o que alguns parlamentares e políticos da esquerda dizem, que agora abriu uma brecha para os Estados Unidos fazer operações militares no nosso país. Isso estaria ferindo vários tratados internacionais e é uma ilação daqueles que não querem reconhecer o que realmente o PCC e o Comando Vermelho são, que são terroristas. Deputado, falando ainda de segurança pública, eu sei que o senhor esteve lá em El Salvador para conhecer lá o sistema de segurança pública, especialmente de encarceramento de traficantes, bandidos lá em El Salvador. Também o senhor acaba de voltar de uma viagem de Bruxelas, se eu não me engano, se encontrou, se reuniu com vários representantes, né, secretários de segurança pública, enfim, representantes do setor. Apurei também que o senhor ajuda, é um dos principais colaboradores ali na pré-campanha de Flávio Bolsonaro no plano de governo em relação à segurança pública. Juntando tudo isso, deputado, eu queria saber se o senhor, o que o senhor tanto vai propor na sua pré-candidatura ou na sua candidatura ao Senado, como também vai propor para Flávio Bolsonaro colocar num plano de governo em relação à segurança pública, especialmente falando sobre encarceramento. Objetivamente dizendo, o modelo de El Salvador seria possível ou teria o intuito, vocês teriam ali o desejo de replicar no Brasil? É meu sonho, Débora.
fazer isso, mas eu não posso adiantar, senão estaria... Na verdade, está querendo uma exclusiva aqui daquilo que está no plano de governo do senador Flávio Bolsonaro. Se eu fizer isso, eu acho que eu sou expulso lá da equipe técnica que está cuidando da temática da segurança pública. Uma coisa que eu posso adiantar, porque ele já falou isso, mas eu acho que na semana que vem o senador Flávio pode ser que ele torne público os detalhes do plano de segurança pública, que eu faço parte, ajudo a coordenar, é que um dos modelos, um dos países que nós fomos visitar, não só eu como o senador Flávio Bolsonaro também foi El Salvador. Lá nós vimos eles eram o país mais violento do mundo e se tornaram o país mais seguro do mundo. Era o país com o número de homicídios por 100 mil habitantes mais alto do mundo e hoje é um dos menores. E chega a ficar... E quando acontece um homicídio, são crimes passionais, não são crimes violentos como acontece, infelizmente, aqui no Brasil, 40 mil por ano. Então, eles conseguiram, com uma receita, é claro que nem tudo é possível adaptar, talvez não, mas boa parte sim, em especial o sistema prisional, que coloca membros de organizações criminosas lá, os pandilheiros, no SECOT, que é o Presídio de Segurança Máxima. Por que não replicar esse modelo aqui? De isolamento de lideranças do crime organizado, de membros de organizações criminosas, sem direito à visita íntima, sem direito ao auxílio-reclusão, sem direito a nenhum tipo de aparelho celular, sem nenhum tipo de contato que não seja monitorado. Então, eu tenho certeza que no plano de governo do senador Flávio Bolsonaro vai ter muita coisa disso. Além disso, eu acho que outros exemplos internacionais são bem-vindos. Eu participei agora no Parlamento Europeu, nessa semana, a convite do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, de um ciclo de debate sobre organizações criminosas transnacionais. Teve um tema lá especial falando sobre a descapitalização de bens, ou seja, perdimento de bens, perdimento alargado de bens numa ação civil. Então, autoridades de Portugal, um membro da Suprema Corte de Portugal, um outro professor de direito, especialista nesse tema, reconheceram que a lei antifacção foi um dos maiores avanços hoje. Basta agora aplicar a lei que foi aprovada, mas a ação civil que permite que o Ministério Público faça a perda alargada de bens, a perda antecipada de bens, sem estar condicionada a uma ação criminal, foi um grande avanço. Então, essas experiências internacionais nos trazem assim, bons ânimos e mostra que é possível ser feito. Voltando para o caso de El Salvador, olhando também para o que aconteceu em Nova York, na época do Rudolph Giuliani, a política de tolerância zero. Então, eu creio que o senador Flávio Bolsonaro, eu acho, é um palpite meu, eu acho que vai ter um pouco de tudo isso dentro do plano de governo dele na área de segurança pública. E a tolerância zero, eu acho que vai ser uma linha mestra. Ninguém aguenta mais sair na rua com medo de ser roubado. E por que isso acontece? Porque a polícia, não é culpa da polícia, mas a polícia prende 15, 20, 30 vezes o mesmo criminoso pelo crime de roubo. E aí, Débora, desculpa, eu tenho que falar, é inadmissível o presidente da República falar em público, abertamente, minimizar o crime de receptação, como ele fez 2 vezes consecutivas, fez ontem novamente, dizendo que, olha, ele não quer punir aquele que compra celular roubado, mas esse celular, ele está manchado de sangue. Milhares de vítimas foram vítimas de roubo desses aparelhos celulares. Alguns perderam a vida por causa de um aparelho celular. E a maior autoridade que deveria lutar de forma mais enérgica contra isso minimiza o crime de receptação. Crime de receptação que o indivíduo que nem fica preso, porque a pena é de 1 ano a 4 meses de prisão, responde em liberdade. O que a gente precisa fazer é alterar a lei. E a receptação, ela faz com que esse ciclo vicioso continue acontecendo. Então, o senador Flávio Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma, que vai propor inúmeras mudanças, entre elas mudanças legislativas, para que criminoso fique preso. E, sem dúvida alguma, tolerância zero do Rudolph Giuliani e o modelo do Nayib Bukele em El Salvador terão fontes de inspiração para esse plano de governo do senador Flávio Bolsonaro.